Ferramenta do Banco Central permite bloquear a abertura de contas falsas em bancos. A alfabetização no Brasil, o MEC pretende chegar a 100% do país com escolas integrais em 2026. Vamos relembrar como o cultivo de bonsai tem ajudado um ex-colega de trabalho na recuperação pós-câncer. Mercado de trabalho com mais de 8 milhões de trabalhadores, idosos têm nível de ocupação recorde. Fique com a gente e fique bem informado com o Jornal Regional. Olá, ótima sexta-feira, dia 2 de janeiro, feliz ano novo. Que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV, você que acompanha o JR pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, aplicativo, nosso portal rbatv.com.br ou você que está na Unifique, canal 11 para mais de 400 municípios, Paraná, Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência. Uma propriedade de Presidente Getúlio se tornou referência em sucessão familiar e também no manejo com a pastagem. Na localidade de Boa Vista, interior de Presidente Getúlio, a família Krug se comunica em alemão, uma herança cultural que eles fazem questão de manter. E como é comum em diversas propriedades, cada vaca é chamada pelo nome. Esperança, linda, perigosa. Aqui, o Marcos, a Márcia e o filho, Lucas, trabalham unidos na criação de gado leiteiro. Ao todo, são 85 animais, entre vacas e novilhas, todas da raça Jersey, escolhida por se adaptar melhor à propriedade. A raça Jersey é mais rústica, né? Calor, que nem o nosso terreno tem vários declives, né? Aí se adaptaram mais fácil e é mais fácil de manejar. Também a parte genética, também eles são mais fácil de lidar, não são tão sensíveis, fácil de emprenhar, fácil de criar, então, e também mansidão, né? Bem mansas. O Lucas tomou gosto pela atividade por incentivo dos pais, decidiu ficar na propriedade e dar sequência ao trabalho ao invés de buscar serviço fora. Para isso, fez diversos cursos, foi em busca de conhecimento para profissionalizar o negócio e muita coisa por aqui mudou para melhor. Muita coisa mudou. Porque o Lucas foi estudando, daí ele se interessou por isso, né? E nós falamos, vai, né? Eu fiz umas contas ali, junto com meus pais ali, que é mais vantagem eu continuar, dar a continuidade no que a gente tem, na produção de leite, que dá mais retorno do que eu ir trabalhar fora, né? Aí a gente investiu em cima de genética, pastagem e a alimentação também como silagem, né? Mas o principal fator que a gente vê é o clima, né? Se a gente tem uma alimentação boa para as vacas e um clima favorável, a gente consegue ter um bom retorno financeiro, né? Para o Marcos, o interesse do filho em permanecer no campo é resultado do incentivo e da motivação que ele teve em casa. Porque se eu ficar só reclamando que não dá para ter as vacas de leite porque não sobra nada, não me adianta eu plantar fumo, né, se não sobra nada, né? Aí os nossos filhos, né, eles vão escutando isso da gente e vão pensando assim, não, poxa, vamos trabalhar fora. Ou se não, eles optem em estudar, que também é bom, a gente tem que ter gente com estudo é bem importante, mas mais é a gente tentar mostrar para eles que na agricultura ainda é viável e ainda é saudável trabalhar na agricultura e que também dá dinheiro, né? A outra filha do casal também permaneceu na agricultura, mas foi morar em outro município onde formou a família. Hoje trabalha com criação de suínos em Salete. Como é que você se sente, Márcia, como mãe, né, sabendo que os dois filhos estão continuando na lida, ele aqui, a filha lá em Salete, vocês conseguiram passar isso para eles, esse gosto pela agricultura também, né? Como é que é para ti como mãe ver isso assim? Muito satisfatório, porque a gente fica feliz daí, né? Vendo eles lá e ele aqui, né? Daí ajudando nós e ela lá, né? O Lucas está aqui com a gente, a Karine está lá na família Otto. Então é muito gratificante eu ver os meus filhos hoje trabalhando no meio rural, né? E o fato de o filho continuar a lida por aqui deixa os pais bem mais tranquilos quanto à sucessão na propriedade. E se eu deixasse essas terras tudo parado ali, só o tempo que meu pai ia
tá vivendo em cima delas, um dia ia se acabar, né? Aí ou a gente ia vender ou ia ser reflorestado, tudo, né? Se ele não ficasse, né, a gente não ia construir. Nós hoje não teria esse rebanho que a gente tem, a genética que a gente tem, e também não ia construir. Galpão, a gente não ia financiar mais maquinário, trator, né? Não ia ser rentável a gente investir um monte para daqui a pouco estar tudo parado, né? E para isso a gente tem que dar a continuidade e a sucessão aos nossos filhos. Com o apoio técnico da EPAGRE, eles também implantaram aqui pastagens perenes e foram trabalhando com piquetes, sombra e água para os animais. Por isso a propriedade se tornou uma unidade de referência técnica e recebe hoje visitantes de vários municípios. Tudo que veio de ideias foi por meio da EPAGRE. A gente foi visitar outras propriedades, onde é que a gente viu como a gente podia adaptar o nosso próprio terreno com as variedades de pastagem que tem, né? E conforme isso a gente foi adaptando. Onde é que é mais moro, botamos a missioneira gigante SS 315, onde é que é mais plano, daí botamos o Tifton 85 e a estrela africana também, né? Tem o capim pioneiro, conforme é o terreno fomos adaptando as variedades, né? E o Lucas tem planos para aumentar a produção. A gente pretende aumentar. Ano passado ali a gente fez uma média de 14,4 de média, vaca, né? De 37 vacas. E a gente pretende chegar em uma média de 16 litros vaca daí, né? Seria uma média ali de uns 4.800 litros vaca. Isso é a nossa meta em chegar, né? Se a gente chegar, não sabemos, mas é uma meta que a gente botou, né? E como a sucessão familiar nas propriedades não é tão simples como no caso da família Krug, a EPAGRE tem algumas orientações para ajudar nesse processo. Chame seus filhos para a conversa, atribua funções a eles para que aos poucos eles possam entender o dia a dia da propriedade, se colocando e se fazendo parte desse processo produtivo. A outra é possibilitar que eles tenham alguma renda oriunda da atividade rural agropecuária da propriedade, seja por um processo de parceria da atividade ou seja por um acordo entre vocês para que esse jovem tenha acesso também a alguma renda e possa fazer suas escolhas financeiras. E uma terceira dica muito importante é converse. Fale muito sobre a propriedade, sobre o potencial da agricultura familiar e converse com seus filhos sobre o processo de sucessão, para que isso seja o mais claro possível dentro da sua família e dentro da sua propriedade. Eu acredito que o princípio vem dos pais. Fazer que a gente tenha um caro bom, que venha do nosso esforço na agricultura, uma casinha boa. A gente morou 9 anos dentro no rancho. Se eu dizia para os meus filhos que não adianta ficar na agricultura, que não sobra nada de dinheiro, com certeza hoje, como o Lucas e a Karine, não estariam na agricultura. É um serviço que a gente gosta de fazer, a gente vê vantajoso, porque dá um retorno bom e faz o que está gostando de fazer no dia a dia, né? E o Banco Central lançou uma ferramenta que permite às pessoas e empresas restringirem a possibilidade de abertura de contas bancárias indesejadas em instituições financeiras. Batizada de BC Protege Mais, a funcionalidade foi desenvolvida para evitar a abertura de contas com identidade falsa ou usando dados de pessoas físicas ou jurídicas de forma fraudulenta. Quando ativado, o mecanismo também informa ao Sistema Financeiro Nacional que o usuário não aceita ser incluído como responsável, seja como titular ou representante, em contas de outras pessoas ou empresas. Para acessar o serviço, é preciso ter conta gov.br nível prata ou ouro, com a verificação em 2 etapas habilitada. E é só acessar, então, o site do Banco Central para poder aderir a essa ferramenta. E no ano passado, Bom Retiro recebeu a primeira etapa do cicloturismo Serra Catarinense. Foi a etapa Nuvens e Vinhos. O evento ajudou a divulgar os potenciais turísticos do município. Seja através da gastronomia, do turismo de aventura ou das belas paisagens, Bom Retiro tem se tornado uma referência em Santa Catarina.
Por isso que o município recebe no dia 18 de outubro um evento de cicloturismo, que vai ser realizado em municípios da Serra do Estado. O cicloturismo Serra Catarinense vai ser realizado por etapas e entre os objetivos está ajudar a divulgar os potenciais turísticos aqui do município. A etapa Nuvens e Vinhos vai movimentar o município. A Serra Catarinense tem cenários aí deslumbrantes, né? E a nossa ideia sempre foi fomentar o turismo local e trazer essa galera para pedalar, passando no Caminho das Nuvens Brasil, que é acima dos 1000 metros de altitude, e passando na Vinícola Bom Retiro, por dentro dos vinhedos. Então, e à tarde teremos a Contemplação, que é uma festa Wine Play Brasil, onde cada atleta ganhará aí um ingresso para participar desse evento, com muita música, culinária local, gastronomia. Pela primeira vez teremos essa prova de cicloturismo que está sendo organizada pela empresa Serra Eventos, que a gente já quer agradecer aqui por trabalhar em conjunto conosco essa divulgação do nosso município. Então, divulga para todo o estado o município de Bom Retiro, né? E traz turistas, traz esportistas para conhecerem o nosso interior, né? Movimenta a economia da cidade, movimenta toda uma cadeia por trás, toda uma cadeia de trabalho, né, atrás desse evento que não aparece, mas que movimenta. O evento vai ser realizado por categorias. As categorias são 3, categoria amador 22 km, categoria esporte 30 km e categoria pro 60 km. Então tem para todos os estilos, né? Uma contemplação do turismo local, né, com café colonial na largada, parada para alimentação e hidratação lá no Caminho das Nuvens Brasil, contemplar o visual lá, fazer uma foto, fazer um vídeo, né, aquele visual acima dos 1000 metros de altitude, com aquele mar de nuvens embaixo, então vai ser um cenário bem bacana, bem deslumbrante. E também a festa à tarde, sunset, né, a galera tomar um vinho, brindar, celebrar um momento. As inscrições podem ser feitas através da internet. Temos um site, né, que é de vendas, a Movinol, que é do Foco Radical, uma plataforma aí de vendas. As inscrições podem entrar no nosso link ali nas redes sociais, no Instagram, que é o Cicloturismo Serra Catarinense. E temos um valor de R$100 para a categoria amador e 150 para a categoria pro e categoria esporte. Então não perca tempo, essa é mais uma oportunidade de conhecer um pouco mais das belezas do município de Bom Retiro. Muitas paisagens lindíssimas, né? Montanhas, cachoeiras, pinheiros. Então a gente tem uma natureza muito rica e que com esses eventos de turismo, de cicloturismo, de caminhadas, a gente divulga, as pessoas vêm, conhecem o nosso interior, atrai, né? Então a gente fica muito feliz porque a nossa maior riqueza é a nossa natureza, a nossa geografia, e é isso que a gente quer mostrar para os turistas, para que eles venham e depois retornem a Bom Retiro também. A gente quer que cada participante, né, volte para casa com a sensação de ter vivido algo inesquecível, único. Então vem pedalar com a gente, acima das nuvens. E o Menino do Ribeirão, Histórias do BEP, foi esse o título do livro lançado em Presidente Getúlio pelo professor aposentado José Poffo, de 80 anos. Além das memórias de família, a obra fala dos desafios enfrentados pelos colonizadores italianos aqui na nossa região. No pé do vale onde eu nasci, minha mãe Helena trouxe ao mundo 14 filhos. Nossa família era mais uma entre tantas outras, constituída de filhos e netos descendentes de colonos italianos. O vovô de 80 anos, que gosta de contar histórias para os netos, agora teve tudo registrado em livro. José Poffo, ou BEP, como é conhecido, nasceu e mora hoje na localidade de Ribeirão Tucano, em Presidente Getúlio. A trajetória da família dele em muito lembra de outras que vieram da Itália para o Brasil em busca de uma vida melhor e tiravam da agricultura o sustento. Por isso, essas páginas trazem um resgate das vivências, memórias afetivas e luta dos antepassados. Nós tentamos registrar toda a história da nossa geração, começando desde o meu bisavô, que morava em Livico, como eles viviam lá, quais eram as propostas que receberam para vir para o Brasil,
como embarcaram, quantos dias de viagem, como chegaram e onde se localizaram aqui. O nome do Menino do Ribeirão é proveniente porque eu nasci aqui no Ribeirão Tucano, me criei aqui até uma certa idade aqui. Depois daqui a gente se mudou para outro Ribeirão, só que era chamado Ribeirão Ferro. Agora, hoje em dia, chama de Sabiá. Na ilustração da capa, uma singela lembrança da infância de quando ele acompanhava a mãe ao lavar roupas no Ribeirão. Naquele Ribeirão tinha uma pedra que aquela era fundamental para ela. Toda a roupa que ela ia lavar é naquela pedra, né? E me chamava muito a atenção porque eu ficava olhando a mãe lavando roupa e ao mesmo tempo eu observava os peixinhos que pulavam. Provavelmente os peixinhos vinham comer as migalhas que caíam, a sujeira, e ficavam pulando. E eu me distraía olhando os peixinhos. O livro que reúne essa e tantas outras histórias foi lançado em um evento festivo em Presidente Getúlio que reuniu familiares e amigos de longa data do seu BEP. Um momento especial e marcante, já que a obra se torna um patrimônio para a família e ainda pode ser usada como fonte de pesquisa. Conversando com meu filho James, eu disse, talvez não seria até tão importante fazer uma despesa tão grande para ter um livro. Aí a resposta que ele me deu foi muito legal, porque ele disse, pai, de repente não é importante no momento para nós agora, porque a gente conhece a história, sabe como viveu e tudo. Mas os meus filhos e os meus netos daqui a 30, 40, 50 anos, como é que vão saber se não tivesse alguma coisa por escrito? Que bom seria se o teu avô tivesse escrito um livro. Foi uma boa resposta que ele me deu. Não posso jamais esquecer, digamos, o apoio que eu tive da minha filha Mara, da minha neta Júlia e também da jornalista Cacau, né? Esse livro aqui, todo ele é baseado nas histórias e naquilo que eu comentava. E apesar da idade e da aposentadoria, ele mantém uma rotina ativa. A trajetória de vida do seu BEP é ligada à educação. Por 33 anos, ele trabalhou como professor de matemática e diretor escolar nos municípios de Dona Ema e Santa Cecília. Depois da aposentadoria, virou agricultor. Hoje planta e colhe de tudo um pouco no sítio que fica aqui na localidade de Ribeirão Tucano. A lida diária na lavoura é como um retorno às origens, já que na juventude, antes de se tornar professor, ele trabalhava na agricultura. Como vemos aqui, a propriedade é bem diversificada, com muitos pés de aipim, banana, frutas e outros vegetais. O que colhe, ele vende na feira aos sábados no centro de Presidente Getúlio, com a ajuda da companheira de vida, a Dona Maria de Lourdes. Os dois acabam de completar 55 anos de casamento. E aqui mostram um pouco do que produzem e vendem: geleias, conservas, nhoque de batata doce e aipim, ovos e até sabão caseiro, que sempre tem boa procura. A oferta de produtos varia conforme a estação do ano e o que tem disponível. E assim, com dedicação e trabalho, o casal Pofo vai escrevendo mais capítulos dessa rica história que orgulha a família e celebra as raízes culturais de um povo. Pessoas pretas ou pardas que trabalham como diretores e gerentes recebem, em média, 34% menos que branco nesses mesmos cargos. Enquanto os diretores e gerentes brancos ganham quase 10 mil, os negros têm rendimento mensal de pouco mais de 6 mil. A diferença é de mais de 3 mil reais. A constatação faz parte do levantamento Síntese de Indicadores Sociais divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os dados são referentes a 2024 e levam em conta trabalhadores com 14 anos ou mais de idade. Nas matérias que marcaram 2025, vamos até um orquidário em Lontras para falar um pouco dessa flor que encanta pessoas em todo o mundo. As orquídeas das mais variadas cores podem ser encontradas para venda aqui na nossa região.
Apesar de tantos tamanhos, cores e variedades de flores que existem, uma tem encantado cada vez mais as pessoas. São as orquídeas. E é só dar uma olhadinha mais de perto para entender o motivo. Aqui na nossa região tem muitas espécies nativas, né? Principalmente parte de mini, micro, né? E também a gente tem bastante aqui na nossa região a parte da cimbídio, que ela é bem cultivada pelos clientes, assim, né? Ela não é nativa daqui, mas ela é bem cultivada aqui na nossa região. Para falar mais sobre essa flor que encanta tanta gente, nós fomos até esse orquidário em Lontras, onde estão milhares de plantas de dezenas de espécies. Algumas mais conhecidas, como cimbídio, catleia e benfal. As orquídeas produzidas aqui são vendidas na região e também enviadas para todo o país. Aqui no orquidário em Lontras, o preço de uma planta varia entre R$10 a R$180. Mas o preço de uma orquídea no Brasil pode ir bem além, passando dos R$30 mil. E é fácil entender o motivo do preço poder ser tão alto. Afinal, a flor precisa de muitos cuidados. Do plantio até a hora da venda são necessários alguns anos. Desde a polinização, né? Até no ponto de ela chegar para venda, leva em 5, 6 anos. Né? E a catleia, isso varia bastante, né? Que nem catleia, cimbídio, falanópolis, né? Porque a maioria, as falanópolis, eles fazem meristema, e é tudo em laboratório. A semente também, a gente poliniza aqui, mas vai para o laboratório. Não adianta querer semear aqui, que não vai dar nada. E então leva bastante tempo, aonde que daí tem um valor agregado. Principalmente o tempo de cultivo e a espécie, né? Quando ela é uma espécie mais rara, mais difícil de encontrar ou de outro país também, né? Ela acaba agregando valor mais por conta disso, né? E principalmente o cultivo. Quanto maior a planta, mais tempo de cultivo. Tem plantas aí que a gente cultiva uma vida inteira, né? O Orquidário Hang de Lontras é uma referência no estado e o trabalho feito aqui também tem ajudado a criar novas cores que encantam também colecionadores. A gente pega, vamos dizer, 2 plantas de cores diferentes, né? Eu gosto de pegar sempre uma cor mais clara com uma cor mais escura, né? Para fazer a mudança. Ela pode sair mesclada, então sai cores bem variadas que nem tem no mercado. Então a gente fez aqui várias já, né? E está dando certo e a gente vai continuar, porque tem muito assim, muito da mesma cor. E o povo que coleciona, eles querem cores diferentes, né? Então tem que inventar, tem que fazer cores diferentes. As orquídeas são plantas que vivem por muito tempo, mas para isso é preciso alguns cuidados, como trocar o vaso de acordo com o crescimento da planta, colocar adubação, entre outros. Então a pessoa comprou essa planta, o ideal, terminou a florada, não já cortar cá embaixo, tá? Sempre conta um hominho aqui, corta diagonal e primeiro dá uma olhadinha para ver se não está continuando da flor, né? Porque às vezes caiu todas essas flores já, mas aqui a pontinha ainda continua verde, ela vai continuar da flor, tá? Daí não corta, deixa. E outra também, nesses gominhos aqui, ó, ela vai estar brotando, ramificando e dar uma nova haste floral. A ideia também é ter na propriedade um laboratório. Com o laboratório, o que a gente vai fazer? Nós vamos trazer menos plantas de fora. Nós vamos ter as plantas aqui mesmo, né? Que já vai se adaptar aqui na nossa região. Assim a gente já tem bastante, né? Mas aí nós vamos fazer cores novas e da nossa produção. Se você quer conhecer um pouco mais do orquidário, no mês que vem será realizada uma feira. A gente vai ter uma feira agora especial do Dia das Mães, né? Vai ser dia 8, 9 e 10, agora de maio. A gente vai estar atendendo das 8h30 da manhã até as 8 horas da noite. Então vamos estar com um horário bem legal e bastante orquídeas aí para as mamães. O Orquidário Hang também atende o público durante todo o ano. A gente tem um Instagram, que é só procurar como Orquidário Hang, encontra o primeiro que aparece. Facebook também a gente tem, né? Orquidário Hang, só pesquisar lá que encontra. E também o nosso WhatsApp, né? Que é 47992719910. E quem quiser visitar a gente aqui no Orquidário, que é a Rua Matias Quinopo, aqui no Salto Pilão,
é só também botar ali no Google, no GPS, né, que consegue encontrar o nosso endereço também. A descoberta de um câncer, uma cirurgia invasiva no rosto e um tratamento intensivo fizeram um ex-colega nosso aqui da RBA TV repensar a vida e mudar hábitos. O que tem o ajudado muito nesse processo de recuperação é o cultivo de bonsai. O Jorge Gomes, argentino, conhecido por muitos como gringo, encontrou no cultivo de bonsai uma terapia. O tempo, a atenção e o cuidado que dedica às plantas têm o ajudado, dia após dia, no processo de ressignificar a vida após o câncer. Jorge trabalhou como gerente comercial na RBA TV por alguns anos. Acostumado com uma rotina intensa de trabalho, ele precisou dar uma pausa após a descoberta do problema em março do ano passado. Era um tumor de 4,5 centímetros na parte interna do nariz. O sintoma? Sangramentos constantes. A cirurgia para a remoção, bastante delicada, levou 14 horas e foi necessário um enxerto de pele para reconstruir a área afetada. Jorge também precisou passar por sessões de radioterapia, um processo que exigiu muita fé e determinação e que marcou o início de uma nova etapa para ele. Hoje me vejo um triunfador, certo? Eu agradeço por a minha nova vida, por as pessoas, muitas que torceram por mim e torcem, e eu sinto um carinho muito grande por meu dia a dia, certo? Eu aprendi a viver o dia a dia, certo? Quando antes, com minha ansiedade, sofria lá na frente antes que chegue o dia. O gosto por carros antigos o Jorge mantém. O Fusca continua impecável. Para passar o tempo, ele começou até a colecionar miniaturas, mas viu que o cultivo de bonsai poderia trazer um resultado melhor. E foi o que aconteceu. Defini que ele seria meu suporte, minha maneira espiritual de poder trabalhar com eles, tanto para a ansiedade, para o estresse, para a maneira de compartilhar com eles um dia. Então, cheguei hoje com mais de 30 bonsais que eu tenho, de diferentes idades, diferentes trabalhos que eu posso fazer isso. E eles me complementam o dia a dia, dando aquele carinho, dando aquele cheiro incrível e aquele especial de trabalhar com a terra. O Jorge cultiva os bonsais na sacada do apartamento no bairro Cantagalo. São vários tipos que exigem cuidados diferenciados e saber observar o que cada planta precisa no momento certo tem sido o melhor remédio contra a ansiedade. Ele me mostra que tem que ser um momento incrível, um momento especial, não tem que ser apuro, certo? Então eu vou escolher, acordar cedo, ver a eles como está, se a terra está úmida, se está precisando de alguma vitamina, tirar algum inseticida, tirar com ele alguma bactéria, alguma coisa ruim, certo? E cada vez que tu vas pesquisando, vas aprendendo mais para tratar cada vez a eles melhor como eles estão, como você vê. Mesmo com o problema de saúde, o Jorge mantém a atividade profissional, continua trabalhando como assessor comercial em uma rádio de Rio do Sul, mas encara a vida de outra forma depois de tudo o que enfrentou com a doença. Eu estou mais maduro e nunca diga que não pode mudar você. Eu mudei, todo mundo pode mudar, e mais com uma razão. Mas eu acho que quem me deu a mudança foi Deus, minha família, meus amigos, e os profissionais que cada vez eu acredito, porque sem os profissionais eu não estaria aqui. Além dos bonsais, o cãozinho Fred tem sido um grande parceiro nesse processo de recuperação e o Jorge também destaca a importância do acompanhamento psicológico. Não é propaganda para minha psicóloga, certo? Mas procurem alguém para ajuda. Todos precisamos. Todos precisamos. É algo incrível, certo, que você precisa se tratar e ter consigo mesmo uma paz interior e fé. A partir disso, você mexe com montanha, acredite em tudo. Hoje, aos 69 anos, depois de tudo o que passou, o Jorge mantém o otimismo e a esperança em dias melhores. E hoje, o bonito está por dentro, o melhor está por vir, certo? Só agradecer a Deus e a todos. Uma pessoa que me falou, por questão de uns meses, e me deu uma força muito incrível que me falou: Jorge, ainda tu tens muita lenha para queimar.
certo? Então isso te deixa no bom sentido, em tudo, te deixa com muita paz e mais força e pique. E que venham os 70 anos. E agora vamos relembrar essa história incrível. Uma família de agricultores de Rio do Oeste foi agraciada com bebês trigêmeos no fim de março de 2025. Nós mostramos aqui na RBA TV. Ainda no ano passado, fomos pela primeira vez até a casa da família, onde a rotina foi adaptada para cuidar dos pequenos. A localidade de Toca Grande 3 é uma das mais distantes do centro de Rio do Oeste. Fica a uns 25 quilômetros da área urbana. Aqui moram inúmeras famílias que vivem da agricultura em meio à tranquilidade típica do interior. E foi em uma dessas propriedades que a rotina mudou completamente com a chegada desse trio, a Eloá, o Miguel e o Ezequiel. Os trigêmeos, que nasceram no dia 31 de março, são filhos da Janaína e do Klaus, que também são pais do Gabriel, de 10 anos, e da Heloísa, de 7. Quando a Janaína descobriu a gestação, os exames mostravam apenas um bebê. Depois apareceu outro, e ela só soube que carregava trigêmeos no 5º mês. Foi uma surpresa, grande surpresa. Primeiro um, daí com 2 meses 2 e com 5 meses os 3 daí apareceram. A última ultrassom que foi feita em janeiro, dia 9 de janeiro em Rio do Sul, daí apareceu mais um que estava escondido atrás, mas para mim foi muita emoção assim no momento. Gostei muito da surpresa, nem sonhava com isso. Foi um choque, né, mas é lindo, foi lindo e é lindo, né? Um sonho que eu pensei nunca, jamais que ia acontecer comigo, né? Uma coisa assim. No dia que veio o 3, me deu uma paixão, assim, foi uma alegria, assim. Cada mês que passava era uma caixinha de presente para mim. Já parecia um presente que estava explodindo no meu coração. Apesar de tanto a Janaína quanto o Klaus terem casos de gêmeos na família, não imaginavam que seriam agraciados com 3 crianças de uma vez só. E a gravidez tripla precisou de acompanhamento especial. Foi de alto risco, não foi fácil. Tive pressão alta, tive descolamento de placenta, foi bem complicada a gravidez. Mas deu tudo certo. A gente torcia para ir pelo menos até 8 meses, né? Não foi. Os pequenos nasceram prematuros, aos 7 meses de gestação. O parto foi no Hospital Santo Antônio, em Blumenau, referência em neonatologia. Aí eles ficaram sob monitoramento por algumas semanas. A gente ficou 23 dias no hospital e daí longe dos 2 maiores. Daí a saudade também era grande. E agora ver eles tudo junto assim é um sonho que, meu Deus. Agora, no conforto de casa e perto de completarem 4 meses, os trigêmeos crescem sob o olhar atento dos pais e dos 2 irmãos também. Para cuidar dessa turminha, o casal de agricultores precisou adaptar a rotina. O maior desafio é durante a noite. Um começa a acordar, não demora 5 minutos que vem o outro. Depois o outro, né? Eles querem comer e às vezes demora um pouco, mas eles logo dormem de novo. Por enquanto está ainda assim, em hora eles estão se acordando. Quando um come, o outro daí está se acordando ou acorda tudo na mesma hora, mas é um pertinho do outro. Durante o dia, a rede de apoio é maior. De vez em quando tenho minha mãe também que vem dar uma espiadinha. Você ajuda papai e a mamãe no cuidado com eles? Ajudo, de vez em quando, assim, eu brinco, daí minha mãe me chama para ajudar, assim, tratar um, daí cuidar de outro, assim. Ajudo, sim. Eu adoro eles porque eles são meus irmãos que vão brincar sempre comigo. Eu tenho 5 irmãos, nós somos 3 rapazes e 2 moças. E aqui em casa agora também deu a mesma coisa daí. 3 rapazes e 2 moças. O Klaus, que entre outras atividades rurais é apicultor, trabalha com abelhas, pode ter que aumentar a criação. Eu disse para ele, agora tem 300 caixas, tem que ter mais, 3 vezes mais para toda a família agora. Vamos esperar um pouco, né? Mas acho que tem que aumentar, né? Mesmo com os desafios, cada momento assim, em família, é aproveitado ao máximo. Afinal, o amor se multiplicou por aqui e faz toda a dedicação valer a pena. Ao mesmo tempo que é cansativo, ao mesmo tempo isso aí é como se tu estivesse vivendo um sonho. Sempre achei lindo, lindo
2 bebês numa vez só, gêmeos, né? Mas assim, comigo nunca pensei. Tenho meu bisavô que é gêmeo, coisa, mas assim, da minha geração assim não tem, né? Daí eu sou primeira e surpresa grande. Em Agrolândia, uma jovem com paralisia cerebral realizou o sonho de publicar um livro, escrito de uma forma bem diferente. A Ana Vitória é natural de Concórdia, no oeste do estado, e veio para Agrolândia com a família há cerca de 3 anos. A jovem nasceu com paralisia cerebral, o que causou limitações nos movimentos e na fala, mas não na vontade de viver e se expressar. Recentemente, ela realizou um sonho e escreveu o livro Viver é Meu Jeito de Lutar. No começo é difícil, né, para todo mundo, uma condição que a gente não aguardava. Eu não sabia disso durante algum tempo, até que a gente descobriu o que era e como lidar com isso. Não é fácil, né, mas a gente foi aprendendo, a gente foi buscar ajuda, orientação. E, na verdade, a paralisia cerebral nunca definiu a Ana. Sempre com as limitações, de sempre, mas não foi isso que definiu. A gente percebeu que a Ana sempre foi uma criança muito sorridente, muito feliz, que ela ama a vida. Aqui na Escola Pedro Américo, onde está cursando o 2º ano do ensino médio, a aluna é uma inspiração para professores e colegas. A Ana Vitória é um exemplo de superação para todos, inclusive para mim. Ela me motiva cada dia. Então a gente não tem motivo para reclamar quando conhece a Ana Vitória. É um exemplo de superação, ela é uma aluna excelente, ela acompanha todas as matérias em sala de aula, todas as provas, ela ficou aluna destaque 2 vezes. Ela acorda bem toda feliz para a escola. Eu chego, a primeira coisa que eu olho é o sorriso dela, que nos alegra, nos deixa feliz, nos deixa animado, é isso aí. Ela motiva. Ela nos motiva todo dia. Quando a Ana chegou, o nosso desafio foi primeiro organizar o espaço. Fazer com que a turma acolhesse ela e que realmente a aprendizagem acontecesse. Ela é uma aluna assim, muito carismática, muito amada por todos e assim, hoje a nossa escola se sente com o sentimento de missão cumprida, de que nós conseguimos realmente efetivar a inclusão na nossa escola. O livro foi escrito de uma forma única. A Ana desenvolveu o seu próprio jeito de digitar no tablet, usando o nariz. É assim que ela escreve, se comunica e mostra que o impossível pode ser reinventado. Durante a gravação dessa reportagem, ela deixou esse recado: você vê dificuldade, eu vejo oportunidade. Ela percebeu que com o nariz ela tinha coordenação motora fina. Então ela começou a mexer com o nariz. Então ela começava a mandar mensagens, a gente já colocou ali o WhatsApp, então ela mandava para mim, mandava para o pai. Ela começou primeiro com os emojis ali, mandava carinha feliz, carinha triste, carinha de dor, e depois ela foi colocando as palavrinhas, né? Palavras, o que ela queria, ela começou a pedir em frases. Então a gente percebeu que, claro, não é o método convencional, fez uns calinhos na cabeça até que conseguiu pegar o jeito, mas é a forma que ela tem de se expressar, né? E a gente deixa, claro, tem limite para tudo, mas é a forma que ela tem de escrever o que ela sente, de colocar, de fazer as tarefas da escola, é assim que ela faz. Além deste livro, a Ana já tem outro e-book publicado e agora todo esse talento foi reconhecido. Ela foi indicada para integrar a Academia de Letras em Agrolândia. A ideia partiu da professora Tatiana. Pelo trabalho, pelo incentivo dela com as pessoas, para mostrar que quando você quer realmente, você tem condições de realizar os seus sonhos, né? Então eu fiz esse pedido à academia e prontamente eles aderiram ao pedido, viram os vídeos da Ana, viram de que forma, né, que ela escrevia, a pureza e a delicadeza da mensagem dela. Ficamos surpresos com o potencial que ela tem. Sem falar também, né, na energia que ela passa para a gente. Então foi uma satisfação muito grande conhecê-la e para nós da Academia de Letras é uma honra muito grande poder mediar o lançamento oficial desse novo livro dela. O livro da Ana Vitória será lançado neste sábado, em um evento a partir das 4 da tarde, aqui na Câmara de Vereadores. Na ocasião, a menina também será empossada como membro da Academia de Letras, Cultura e Artes de Agrolândia.
Gostaríamos de convidar toda a população de Agrolândia e todas as pessoas, né, envolvidas e pessoas que gostam de alguma forma de expressão de arte e cultura para que venham participar desse evento e principalmente conhecer a Ana e o trabalho dela. Com o seu jeitinho especial, a Ana Vitória vai transformando cada limitação em aprendizado e cada palavra em motivação, mostrando que coragem e sensibilidade podem mudar o mundo. Um texto de cada vez. São algumas histórias que ela vivenciou, algumas experiências. Ela tem muito sonho de continuar estudando, ela já pensou até em faculdade. Agora a gente está focando nos livros, né? Ela quer escrever mais, porque ela tem muitas histórias ainda para colocar, tanto que as histórias foi ela que escolheu cada uma delas sozinha. Tem coisas que eu nem lembrava. Eu digo assim que a Ana ela não fala, mas ela tem muita coisa para dizer. Ela quer com isso expressar a vida mesmo, motivar outras pessoas que tem como ser feliz, mesmo com dificuldades. Cerca de 8,3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais estavam trabalhando em 2024. Com esse contingente, o Brasil alcançou o recorde no nível de ocupação desse grupo etário desde que o levantamento começou em 2012. Dos 34 milhões de idosos, 1 em cada 4 estava ocupado em 2024. A revelação faz parte do levantamento Síntese de Indicadores Sociais divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ao dividir por idades, o IBGE identificou que no grupo de 60 a 69 anos, 34% estavam ocupados, trabalhando. Quase metade, 48% dos homens, trabalhavam. Entre as mulheres, eram 26,2%. E o jovem de Rio do Oeste mantém um boi de 750 quilos como bichinho de estimação e leva o animal até para cavalgadas. Como é que você é conhecido aqui na comunidade? O Piá do Boi, o menino do boi. Talvez sai por aí, não sabe nem meu nome, mas que é o Piá do Boi, eles conhecem. O Piá do Boi faz jus ao apelido. Também andando para cá e para lá com um amigo de 750 quilos, não tem como passar despercebido. O Vitor e o boi mineiro são bem conhecidos por aqui. O jovem agricultor de 20 anos mora na localidade de Ribeirão do Ouro, em Rio do Oeste. Acompanha os pais na lida com gado leiteiro e produção de fumo e já foi visto com o boi em cavalgadas como esta, registrada pela RBA-TV em setembro de 2024. Veja aí o boi em meio aos cavalos. Mas o Vitor tem que controlar o ritmo para o animal não sair em disparada. Ele sempre gosta de estar na frente. Não sei se ele tem medo dos cavalos, mas sempre quando ele está na frente ele sai bem no trotão, bem ligeiro. Eu tenho que até aguentar ele um pouco, senão depois eu tenho medo dele não aguentar a cavalgada. Daí a gente vai usando, ele vai num trotão bem ligeiro, bota ele na frente. Daí quando ele cansa, ele vai mais devagarote, mas eu sempre saio por primeiro na cavalgada, daí no final chegamos todo mundo junto e daí é só fazer a festa e tá tudo certo. Alguns cavalos que já tem medo dele, daí se assusta, daí fica mais longe. Mas ele vai no meio, se mete no meio, vai passando e tudo sob controle. O boi é uma mistura das raças Gir Leiteiro e Jersey e de vez em quando, principalmente antes das cavalgadas, recebe aquele trato especial e vive bem tranquilo com alimentação à base de pasto mesmo. Às vezes ganha um pouco de ração e silagem. O boi mineiro, que é bem dócil, tem 6 anos e meio. Nasceu lá em março de 2019 e veio aqui para a propriedade da família do Vitor justamente com essa finalidade de ser um bichinho de estimação. Ele sempre gostava dos bichinhos, daí ele queria um boi orelhudo. Daí tinha um primo da minha esposa, fazia inseminação, daí a gente comprou para ele, para ele brincar, mas não com essa finalidade dele amansar, ir para cavalgada e continuar. A gente dizia que era umas aventuras loucas, né? Mas, enfim, hoje ele tá aí, conseguiu amansar, fez bastante cavalgada. As fotos mostram o boi ainda bem pequeno com o Vitor, que tinha na época uns 14 anos. O jovem foi persistente para amansar o animal até que pudesse montar e passear com ele em segurança. Os pais acompanhavam com certa apreensão. Daí tinha bastante medo, assim, quando eles saem também, a gente ficava preocupado, né? Que acaso, talvez o boi machucasse ele, mas não adiantava, ele não desistia. Foi um processo longo. E daí a gente se preocupava bastante.
Mas ele teve paciência até que conseguiu amansar o bicho. Eu comecei desde pequeno, comecei a bestear, deitar. Mas daí para andar, daí demorou um pouquinho mais, que eu tinha que crescer um pouco para aguentar o peso. Daí eu era meio grande. Botei meu irmão, daí como é que ele era mais levinho, mais pequenininho, o boi jogou ele 2 dias seguidos fora. Aí também nunca mais embarcou. Daí eu comecei, daí esperei ele crescer mais um pouquinho, daí para ele ter mais resistência e carregar meu peso. Primeiro ensina ele a deitar de baixo, depois de cima e vai lidando com o bichinho. Não tem cavalo, vai o boi mesmo, né? Agora estão mais tranquilos. Agora sim, né? Mas ainda quando sai a gente fica com medo ainda. Fica preocupada. Comigo ele é mais mansinho, com os outros ele já tem um receiozinho, mas eu que sempre cuido dele, ele nunca se aventurou a fazer nada de bobagem. Eu cuidando dele e ele já me respeita daí também. E com ele assim, ele é bem dócil, mas a gente se for perto assim, ele quer dar umas cabeçadas, talvez. Os apetrechos de montaria é o Vitor mesmo que confecciona. Eu sempre gostei de corda, daí a gente vai aprendendo na internet um pouco, vai aprendendo a fazer trança e coisa, daí a gente vai aumentando sempre um pouquinho. Precisa tal coisa, a gente vai aumentando. Hoje já tem bastante aí já, para ficar mais confortável para mim, tanto para ele, né? Se depender do Vitor, essa amizade não vai acabar tão cedo e o boi seguirá com uma vida bem confortável por aqui. Hoje não tem negócio com o boi dele. Eles falam que vai vigiar churrasco quando ele casar, mas não tem negócio. Ele vai ter que morrer de velho, né? Não dá coragem de vender ele. Tanto como é que ele aprendeu comigo, eu aprendi com ele. Daí não dá pra se desfazer de um bichinho desse, né? Vamos conferir agora a previsão do tempo para o fim de semana. A sexta-feira terá sol entre nuvens, com pancadas de chuva e temporais isolados a partir da tarde, típicos do verão. As temperaturas permanecem elevadas com sensação de abafamento. No sábado, o tempo segue instável, alternando períodos de sol com chuvas rápidas e mal distribuídas, especialmente entre a tarde e a noite. O risco de temporais localizados continua. O domingo começa com tempo mais firme, mas o calor favorece a formação de áreas de instabilidade ao longo do dia, com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde. Na segunda-feira, o cenário se repete: sol entre nuvens, calor e pancadas isoladas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite, mantendo o padrão típico de verão em todo o estado. Hora de relembrar as matérias que fizeram sucesso em 2025. Uma moradora de Florianópolis, filha de agricultores da localidade de Mosquito, em Agronômica, se formou na universidade aos 74 anos. Ela contou pra gente um pouco da história de vida no sítio onde viviam os pais. Nas fotos, a celebração de um dos momentos mais marcantes da vida, a formatura em Direito. A Maria Madalena estava com 74 anos quando conquistou o diploma no ano passado. Moradora de Florianópolis, ela nasceu em Agronômica, passou a infância e a adolescência na Valada Mosquito e foi aqui no sítio da família onde viviam os pais que a Madá, assim conhecida pelos amigos, nos recebeu para contar um pouco da história de vida. Esse local é um refúgio para ela que de vez em quando vem para cá para aproveitar a calmaria do campo. Filha de agricultores, a agora bacharel em Direito, guarda boas memórias desse lugar. Eu lembro da escolinha que eu estudava, que se chamava Escola da Valada Mosquito, e lembro dos meus primos, que a gente brincava final de semana, e lembro das delícias da roça, né? Aprendi a ser filha de agricultor, que eu me orgulho muito por isso. Depois que saiu aqui de Agronômica, ainda na adolescência, a Maria Madalena morou em várias cidades, Rio do Sul, Vacaria, Curitiba, Blumenau, até se estabelecer em Florianópolis, onde se casou com um árabe e constituiu uma grande família. Árabe que veio do Oriente Médio. Eu fui trabalhar com ele, que ele se tornou meu marido. Ele veio do país dele casado, já com 3 filhos, e no Brasil ele e a esposa tiveram mais 2 filhos. Ele ficou viúvo quando a gente se conheceu, ele já era viúvo, e nós nos casamos e vivemos
Tivemos um casamento muito feliz durante quase 25 anos. Ela ficou viúva aos 47 anos e não se casou mais. Continuou trabalhando no comércio e cuidando dos filhos. Os filhos dele sempre moraram comigo, só saíram de casa quando se casaram. Todos os 5 saíram de casa formados em faculdade. Eu e o meu marido tivemos mais os nossos 3 e formamos até hoje uma família família de verdade, com um amor muito grande. E eu sou muito feliz por isso, porque eu acho que aqui nessa terra o que a gente planta, a gente colhe, né? E plantar amor, o amor vem sempre em dobro. Depois de 4 décadas atuando como empresária no setor do comércio, quando chegou à aposentadoria, a Madá decidiu retomar os estudos. Concluiu o que faltava em um centro de educação de jovens e adultos e aí encarou o vestibular com o genro. Os 2 foram aprovados. Ela optou pelo curso de Direito, já que tem filhos advogados. Quando chegou na universidade e se deparou com a turma de jovens, ficou ressabiada. E eu cheguei em casa e falei para os meus filhos: amanhã eu não vou para a aula, eu estou morrendo de vergonha. O que eu estou fazendo lá com a idade que eu tenho, no meio dessa gente jovem? E meus filhos disseram: a senhora vai sim, vai voltar para a faculdade. Começou, vai ter que terminar. E eu voltei e comecei a aprender a gostar da minha turma, e eles também me amaram demais, porque eu sou extrovertida, brincalhona, bagunceira, e todas as festas que a gente fazia da minha turma aconteciam na minha casa. Durante 5 anos, a nossa festa foi só na minha casa. O diploma, resultado de persistência e dedicação, foi muito comemorado. Por conta da formatura aos 74 anos, a Maria Madalena recebeu até uma moção de aplauso da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E para as pessoas que estão se aposentando ou que já se aposentaram, que não fiquem parados de jeito nenhum, que busquem aquilo que gostam de fazer, porque quando a gente tem um sonho, pode realizar até no final da vida, não importa a idade que a gente tem. Com tantas vivências, ela deve colocar a própria história em livro. Pretende lançar a biografia enquanto divide o tempo entre o agito de Florianópolis e a tranquilidade de Agronômica. Aqui eu venho para lazer, para ficar perto dos meus irmãos, né, que moram ainda aqui. E gosto demais do interior, gosto desse clima, gosto do cheiro da relva, gosto do cheiro das frutas, e é por isso que eu estou aqui. Então, na minha biografia, tudo o que eu lembro da minha infância, do riozinho que passa aqui na frente desse terreno, dos animais que tinham aqui na época, das lagoas, das cachoeiras, dos pés de coqueiro, onde a gente se embalançava e brincava. Tudo isso eu lembro com muito carinho e estou contando a minha história e vou publicar a minha biografia em breve. E agora tem um comentário de Luiz Carlos Prats. Olá, meus amigos da RBA. Este é um horário em que muitas famílias estão reunidas, almoçando. Ótimo. Um encontro de diretores de escolas, professores, graduados em educação. O encontro se chamou Educação do Amanhã, realizado em Brasília. Lá pelas tantas, ao longo dos encontros, das trocas de ideias, palestras, foi dito o seguinte, a escola deve atender tanto a parte cognitiva quanto a parte socioemocional dos alunos. A parte cognitiva é a da inteligência, no sentido de a memória trabalhando os conteúdos da sala de aula. Então, a escola deve atender tanto a parte cognitiva quanto a socioemocional. Tempo. A parte socioemocional, que é a educação, os bons modos, a compreensão da vida, a convivência social,
é uma responsabilidade prioritariamente da família. E neste mesmo encontro foi dito mais adiante que a escola deve ser um complemento de tudo que o ser humano precisa para o desenvolvimento em áreas culturais, emocional e assistencial. Discordo. A escola vai complementar. Os professores brasileiros não são valorizados. Manchete do Estado de São Paulo: a educação e o atraso brasileiro. O Brasil, se você ligar o rádio, a TV, pegar o jornal, só latidos, latidos dos que representam o povo. O investimento na educação e, sobretudo, a responsabilidade da família na educação das crianças. Então, vejam, a questão a envolver emocional, questões emocionais, questões culturais, questões comportamentais, socioemocionais. Responsabilidade básica da família. A criança chega à escola já disciplinada. Tem que obedecer ao professor. Aliás, o professor. Quanto ganha um professor no Brasil? Merreca, como fazia o Chico Anísio. Ganha o professor. Desprestigiado, desvalorizado, ofendido, volta e meia por pais prepotentes, e aí querem uma revolução da educação brasileira a partir da escola, quando tem que ser esta revolução iniciada dentro de casa pelo pai e pela mãe. Fazer um filho é muito fácil, educar é para poucos, mas precisamos acordar. Ué, gente. Vamos relembrar agora uma história que vem lá de Ituporanga. 2 lutadores de jiu-jitsu do município que chamaram a atenção e você logo vai entender o porquê. O primeiro trabalho do treinador com essa duplinha aqui é identificar qual gêmeo está lutando. Até hoje eu demoro um pouquinho para identificar quem é quem, né? E os dois disputando a mesma categoria numa etapa de circuito estadual, imagina só. Mas vamos começar essa história do começo. Esses são o Enzo e o Arthur. Eles são filhos de uma pessoa bem conhecida no meio do esporte, só que em outro esporte. A gente cresce no Brasil querendo que os filhos joguem futebol. Então, eu acho que é o normal, né, do brasileiro querer que joguem futebol. Mas o pai também tem que saber se os filhos são para aquilo ou não, né? Eu não via muito futuro neles naquilo ali. A gente levava porque eu sou do esporte, eu adoro esporte. Quando eles vieram com essa intenção de participar de jiu-jitsu, foi uma ideia muito boa. Para a mãe, não pareceu isso desde o começo, não. E tem um dos dindos deles, o Murilo, que ele faz também. E eles começaram a pedir, e o Daniel sempre foi muito de acordo. E eu não, porque eu achava que o jiu-jitsu era luta. E eu não gosto de luta, né? E até que nos rendemos e conversei, marquei com o Erics, né? Conversei um dia com ele e ele me explicou que realmente era o jiu-jitsu. Aí os dois começaram no projeto do Erics, que atende muitos outros atletas. Eles são talento, tá? A gente tem bastante competidor aqui, já tem campeão brasileiro, tem campeão internacional Kids, foi a primeira competição deles, né? Mas eles são extremamente talentosos. Se continuar assim, treinando, se dedicando, eles têm grande chance de chegar, com certeza. Prova do talento foi os dois chegarem à final do primeiro campeonato em que estiveram com apenas 8 meses de treino. E aí que vem aquela situação lá do começo. A gente vinha conversando sobre isso porque são gêmeos, têm o mesmo peso, é ali 300, 400 gramas de diferença. Então, assim, a modalidade teria que ser a mesma, tem que ser a mesma. E eu sempre tinha muito medo porque eles sempre tiveram uma rivalidade entre eles, mas nunca muito além de coisas bobas, né? E eu penso que se eles quisessem lutar, essa rivalidade iria ficar meia pesada entre eles, então eu não queria. Mas os dois chegaram na final. Quando o Daniel falou que os dois iriam para a final, eu disse, não, eu nem vou assistir, porque eu nem queria ver, sabe? Não queria ver. Um dilema também para o treinador dos meninos. Eu não gosto muito que atleta meus lutem na final. Vamos supor, né, que acontece, né, de chegar na mesma chave, às vezes tem o mesmo peso e tal. Eu sempre deixo para eles, querem lutar? Mas os dois meninos de 10 anos de idade resolveram isso do jeito que se espera que os irmãos resolvam tudo, conversando. Eu senti que daí eu ia já me derrotar, porque ele já era muito rápido, daí ele ia me derrubar, daí fazer um batalhão, chave de braço. Mas daí ele decidiu dar medalha de ouro pra mim. O meu irmão disse que não queria lutar, que daí assim o pai disse que vai se machucar, daí
A gente resolveu fazer simples para o Arthur ficar em primeiro lugar e eu ficar em segundo lugar. E de repente o Daniel só me mandou uma mensagem, os dois não vão lutar. Foi um alívio. E o Enzo não voltou sem conquista dessa competição, não. Ele trouxe o troféu de finalização mais rápida do campeonato contra um grande adversário, literalmente. E o menino era muito grande. Proporcionalmente ao Enzo, assustava. Naquilo o Enzo olhou aí, com ele que eu vou lutar, pai? Desabou em choro, começou a chorar, o professor chamou ele, calma Enzo, vamos lá, vamos fazer o que tu sabe, treinar. Nós treinamos bastante para esse momento e tal. E quando deu a luta dele, aquilo foi um estouro, porque ele foi muito rápido, muito bem na luta. E assim esse capítulo da história teve um final feliz. Mais um bom momento proporcionado pelo esporte que vai muito além disso, dessa coisa de resultados. A ajuda que o jiu-jitsu trouxe para os meninos na vida deles é incalculável. Respeito, concentração, né? Aceitar o perder, o ganhar. Então é uma coisa foi excelente para a nossa família toda o jiu-jitsu. Temos bastante crianças, né? Eu sempre gosto de ressaltar que o jiu-jitsu ele vai além de uma competição, vai além de uma medalha, né? Ele é algo que envolve muito mais que isso, né? Por enquanto, tudo em paz por aqui. Mas todo mundo sabe bem que os próximos capítulos podem ter uma reviravolta. E aí? Uma próxima competição, eles já combinaram que se acontecer dos dois chegar na final de novo, o Enzo vai ser o campeão e o Arthur vai ficar vice. Mas vai ter uma hora que vai ter que ter uma luta, né? Eles vão ter que competir entre eles e ver quem vai ficar com o primeiro lugar, até porque algumas associações não devem aceitar também sempre eles dividirem o prêmio, né? Vai ter que ter um combate. E tomara que eles trabalhem bem isso para, quando acontecer, eles saberem levar esse sentimento de quem ganha e quem perde. Não sei quem iria ganhar, né? Mas eu não iria assistir. De forma alguma, eu não queria assistir. Nas matérias que marcaram 2025, o uso de plantas medicinais tem ganhado cada vez mais espaço como alternativa natural para cuidar da saúde. Em Rio do Sul, uma moradora transformou o quintal em um espaço de saúde e aprendizado. Na propriedade da Dona Luzia, no bairro Bela Aliança, cada canteiro guarda um pedacinho de saúde e bem-estar. Por aqui dá para encontrar desde plantas bem conhecidas, como lavanda, hortelã, boldo e babosa, até espécies diferentes, que despertam a curiosidade e encantam pela diversidade. A terapeuta naturopata trocou o escritório, onde atuava como empresária no ramo têxtil, para viver mais perto da natureza, um vínculo que vem de longa data. A paixão já vem desde criança, desde toda a vida, e começou mesmo mais forte em 2014, quando eu participei do grupo da Pastoral da Saúde. Eu tenho um grupo aqui na nossa comunidade desde 2015, então já um grupo de 10 anos. E a gente trabalha com plantas, pomadas, xaropes, tinturas, enfim, tudo que... E isso se tornou, eu era uma empresária do ramo têxtil e migrei para a área holística ou integrativa, né? Então, e a fitoterapia está dentro, então alinhou aquela paixão antiga ao meu trabalho, à minha profissão, então hoje eu desenvolvo a minha profissão de alma, né? Ela já perdeu as contas de quantas espécies cultiva no jardim e cada uma tem uma função especial. Tem o mulungu, que ajuda na ansiedade e no estresse, a gingobiloba, conhecida por melhorar a memória e a circulação, a bardana, que auxilia na digestão e tem raízes apreciadas na culinária. Algumas vieram de longe. A estévia foi trazida de Itajaí e serve como adoçante natural, sendo consumida até mesmo por diabéticos. Quando o assunto é fitoterapia, aqui parece ter remédio para quase tudo. Mirra para dor de garganta, picão branco para inflamações, mil-ramas para dores no corpo, melissa para acalmar, para enxaqueca, tanaceto, para problemas com fungos nas unhas, a casca da melaleuca. E para quem sofre com alergias, a calêndula é uma grande aliada. O alecrim, além do aroma marcante, é considerado um equilibrador natural para a pressão arterial. Fitoterapia é usar as plantas em benefício do corpo humano. Transformar ela em pomadas, em chás, em xaropes, em compostos, em cápsulas, em comprimidos, enfim.
porque uma planta é um laboratório vivo, né? Então você vai estudando ela e vai modificando as moléculas e você vai conseguindo outras propriedades dela, e daí aliada a outras plantas, então consegue-se esse composto fitoterapêutico. A Luzia ressalta que o conhecimento sobre as plantas vai muito além da sabedoria popular. Cada espécie tem suas particularidades e o uso correto exige estudo e cuidado. Algumas até parecem iguais, mas podem ter efeitos completamente diferentes. Uma diferença bem grande, que essa aqui é a alba lípia, conhecida como cidreira, ela é calmante, né? E essa daqui é a sálvia do Rio Grande, que é conhecida por esse nome. E essa é para problemas respiratórios, pulmão e toda essa parte, né? Então são plantas bem semelhantes, ó, mas porém com funções bem diferentes, né? A Luzia também integra um projeto que está desenvolvendo um grupo de trabalho para incentivar o cultivo, a distribuição e o processamento dessas plantas medicinais aqui na região. A gente quer envolver o agricultor, a agricultura familiar, principalmente, as pequenas propriedades ou aquelas propriedades, né, que estão ali, querem agregar algo, para criar uma cooperativa, talvez, uma associação. A gente ainda está em fase de planejamento e envolver também a Secretaria da Educação para ensinar as crianças desde o começo como é que funciona e ter um local para poder visitar, estudar, conhecer, sentir, que nem vocês fizeram agora, experimentar, cheirar, né? Tão bom. E entre ervas, flores e aromas, a moradora de Rio do Sul cultiva um verdadeiro laboratório natural, onde encontra a harmonia que muita gente procura. Porque nós somos natureza. Nada melhor do que uma planta que é muito semelhante a nós, é muito melhor para curar qualquer tipo de coisa na nossa vida. Desde uma dor, uma doença, seja lá o que for, até os sentimentos, a paixão. É de bom demais isso aqui. O JR volta na segunda-feira com mais informações a partir das 11h45. A seguir tem o Repórter Brasil. Lembrando que amanhã, sabadão, tem o Jornal de Sábado e depois o programa Agricultura Alto Vale aqui na tela da RBA TV. Boa sexta-feira, feliz ano novo e cuide-se bem!